Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo remido e lavado no sangue de Jesus. Eu me chamo Pastor Rodrigues, pastor presidente do Grupo Ministério Pergaminhos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para a sua vida. E essa mensagem ela é exclusiva para aqueles que estão desviados da casa de Deus. Tá certo? É uma mensagem abençoada. Espero que você escute, tire o pai crítico de dentro e ouça com atenção. Vai ser uma mensagem rápida, tá certo? Bem objetiva para você, tá certo? Esses dias eu estive observando as redes sociais e vi um cartaz que dizia assim: afastado da igreja, mas não de Deus. Afastado da igreja, mas não de Deus. E mais embaixo tinha outra mensagem: maior fake news. Quer dizer, que diziam que é mentira, não é verdade, tá certo? Será que realmente é um fake news? Nós temos que analisar o seguinte. Primeiro, o que é que significa a palavra igreja? A palavra igreja significa, no latim, eclésia. Trazer para nós, para esquecer a língua, que é o objetivo aqui, meu irmão e minha irmã, é para passar para você se realmente você faz parte da igreja, tá certo? A palavra igreja significa assembleia, reunião de pessoas. Isso é o significado de igreja. No Antigo Testamento diz que igreja significa ajuntamento de pessoas humanas. No Antigo Testamento, igreja significa um ajuntamento, uma reunião de pessoas humanas. Aí que eu faço a pergunta para você: se igreja é um ajuntamento de pessoas humanas, eu faço a pergunta: você faz parte da igreja? Porque muitas das vezes nós dizemos: não, eu faço parte da igreja, só não sou participante. Mas isso não é uma verdade. Temos que entender que não é uma verdade. Por quê? Porque a própria palavra igreja já desfaz tudo isso. Porque eu sozinho, trabalhando dentro das minhas vontades, dentro dos meus querer, eu não sou igreja. Eu preciso estar com o povo este denominado corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Alguns são os braços, outros são os pés, outros são os dedos, outros são as mãos e assim por diante. Então, essa questão de algumas pessoas dizerem que só estão afastados da igreja, mas não de Cristo, isso é a menos verdade, porque a palavra de Deus diz que o espiritual, a vida terrena nossa, é uma sombra do que acontece no mundo espiritual. Se eu estou com a vida espiritual ruim, logicamente que eu não vou estar na igreja. Não estou lhe criticando. Simplesmente quero passar uma mensagem de Deus para você, para que você volte. Por quê? Porque a igreja é um lugar onde nós vamos ser tratados. De que nós vamos ser tratados? Primeiro, dos nossos orgulhos, dos nossos egos inflamados. Talvez você se afastou da igreja devido a algumas situações, você foi machucado, você foi rejeitado. Mas isso, digo eu, para você, para a sua vida, que não é motivo para você deixar a igreja. Porque se você foi machucado, ali é onde você precisa ser tratado. Ali é onde você vai liberar o perdão. Ali é onde você vai aprender a perdoar. Por isso que a Bíblia diz que suportai-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, perdoa. Então, se eu fora da igreja, eu só vou ajuntar mágoas,
ressentimento dentro de mim. Por isso eu te digo, irmão, volta para a igreja. Em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, deixa eu olhar se é Apocalipse, capítulo 2, e versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependestes, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeste. Parece uma ameaça de Deus, né? Mas, na verdade uma lei, porque o nosso Deus ele trabalha por princípio, tá certo? Nós longe de Deus, o que pode acontecer conosco são coisas piores ainda, como uma bola de neve. Lógico que é verdade que tem muitos na igreja, dentro da igreja, do corpo físico, que não são igreja ainda. Porque a palavra de Deus diz que dentro da igreja tem o joio e o trigo. E só quem vai tirar o joio, quem vai arrancar, são os anjos do Senhor, naquele grande dia. Eu não posso arrancar, ninguém pode arrancar. Só Jesus vai fazer esse trabalho através dos seus anjos. Igreja, irmão, igreja é um lugar, é uma família. E uma família, não existe família perfeita. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Ali nós estamos para aprender. Aprender a ser ser humano. Costumo dizer que quando nós chegamos na igreja, nós aceitamos a Cristo, nós precisamos ser reeducados. Porque nós achamos que dentro da igreja nós podemos botar todos os nossos desejos, eu posso falar o que quer, e não é bem assim. Na igreja nós vamos ser disciplinados, nós vamos ser cobrados. E isso não tem obra maior do que eu me humilhar diante do Evangelho de Cristo. Não existe obra mais tremenda do que eu servir a outro irmão. Não existe. Por isso que Jesus diz, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Quando eu estou servindo na igreja a outra pessoa imperfeita igual a mim, eu estou sendo o maior. E em igreja, só para concluir a mensagem rápida, existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante, como é isso que você diz que é uma igreja espiritual, são das pessoas que já morreram. Todos que morreram, que estão na glória, são a igreja triunfante. A igreja militante, ela ainda está aqui na terra. Como eu posso dizer, se eu sou igreja, se eu não estou junto com os meus irmãos? Você está entendendo a mensagem? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz assim, é um texto bem conhecido da igreja, talvez você conheça. Outra coisa, todas as vezes que a igreja de Jesus Cristo vai pregar para uma pessoa desviada, muitas das vezes o desviado já sabe de tudo. Então, não tem mais o que pregar para o desviado. Só o Espírito Santo para tocar no teu coração. Porque muitas das vezes a pessoa que está desviada sabe da palavra, com certeza. Mas ele vai rebater tudo que vai ser evangelizado. Por quê? Porque existe orgulho no coração dele. Ele vai rebater, ele vai criticar. Um dos sinais, quando a pessoa está desviada, ele começa a falar da igreja. A igreja não presta, a igreja fez isso. Isso é um dos sinais. Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele grande dia.
a importância de nós estarmos congregando, a importância de nós estarmos servindo a noiva do Cordeiro. E eu deixo aqui, meu irmão, essa pequena reflexão para você que está afastado da casa de Deus, para você que diz que está afastado, não, é desviado mesmo, tá certo? Muitos dizem assim, não estou desviado, estou afastado, não, está desviado, você desviou o caminho, é desviado mesmo, tá certo? Eu digo aqui com muito amor, não lhe conheço, você que vai escutar essa mensagem, mas você precisa voltar para a casa de Deus, você precisa se submeter. Quando você voltar, você não vai lá ensinar, você não vai lá evangelizar, você vai se sentar no banco para aprender a se submeter primeiro aos irmãos, aos pastores, à liderança. Se você não fizer isso, você vai se desviar de novo. Quando você voltar, não é tempo de você voltar a trabalhar na casa de Deus, é sentado. Trabalhar, mas dentro, debaixo de uma submissão. Eu deixo aqui essa palavra para você que está precisando, para você que talvez esteja até sofrendo muitas retaliações, porque se afastou da casa de Deus e ainda está dizendo que é igreja, que pertence à igreja de Cristo. Não pertence. Você pode pertencer quando você voltar a se reconciliar. Existe na Bíblia o ministério da reconciliação. Lembra do filho pródigo? Você precisa cair em si e ver que está errado. Amém? Deixa aqui essa pequena reflexão para a sua vida. A paz do Senhor a todos, tá certo? Se inscreva no canal, deixe um like ou dislike ou like, o que você quiser. O interessante é que você diga alguma coisa, dê um sinal de vida, escreva algo no comentário, faça pergunta, pode perguntar, dentro da possibilidade eu vou lhe responder, amém?